Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula aqui de aquecimento da nossa mega maratona Supere a Dor da Traição em 4 semanas. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te ajuda, te mostra o caminho de como é possível superar a dor da traição em 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Hoje eu quero falar com vocês, mulheres, lembrem-se da xícara vazia, por favor. Se esvaziem dos seus julgamentos, das suas críticas, para darem conta de chegarem comigo até o final dessa aula e poderem fazer bom uso desse conhecimento para a tua vida. Lembre-se que se você está aqui me ouvindo, é porque você ainda está passando pela dor da traição. Isso significa que do jeito que você está fazendo até agora, não está funcionando. Então, o processo de esvaziar a xícara é se esvaziar para poder colocar algo novo aí dentro dessa xícara, tá bom? Dentro da sua taça interna de conhecimento e consciência. Beleza? Ó, hoje eu quero falar com vocês por que as traições chegam ao final. Vamos considerar a primeira coisa. Essas mulheres aí que falam que não querem se relacionar nunca mais, esquece, tá, gente? Nós somos seres mamíferos, seres de sangue quente e que nós precisamos, sim, de carinho, de afeto, de contato. Então, por mais que agora você esteja revoltada, né? Com mágoa, com raiva, com seja lá o sentimento que você está trazendo consigo depois dessa traição. Não adianta. Em algum momento, nós vamos querer, sim, nos relacionar. Seja com essa pessoa, com esse marido, né, que cometeu a traição, ou com uma outra pessoa, porque percebam, as mulheres que não voltam a se relacionar são pessoas amargas, ou são pessoas que colocaram no lugar os filhos, os netos, o excesso de trabalho. Então, para toda compensação, né, todo excesso, existe ali uma falta. Então, sim, nós precisamos receber amor de relacionamento, tá? Então, esse negócio que, nunca mais vou me relacionar por causa da... Esquece, tá? Se nós fôssemos répteis de sangue frios, né? Se nós nascêssemos através do ovo, até entenderia. Mas como somos seres mamíferos de sangue quente, precisamos de acolhimento, de afeto, de troca, né? De contribuição. Nós vamos sim... Gente, relacionamento é vida. Não tem como ser diferente. A grande questão aqui do porquê que as relações acabam chegando ao fim, vamos lembrar de uma coisa. A traição é um ponto alto. Uma febre me mostrando que algo nesse relacionamento aqui já não estava indo bem. Já não estava indo de forma saudável. Mesmo que eu não soubesse ler os sinais, ok? Paula, não, comigo é diferente. Não, no meu caso é diferente. Não, não é. Se teve traição, esse é o caminho. Febre alta de um corpo, de um relacionamento que já estava adoecido. Mesmo que eu não conseguisse reconhecer aquilo que não é saudável, tá? Gente, quando nós vamos nos casar, vamos lembrar de uma coisa, tá? Casamento é uma extensão daquilo que nós vivíamos na nossa família. Então, quando a gente se casa, a gente não pega só a nossa malinha de roupa, pasta de dente, né? Pasta, escova de dente, como dizia minha mãe, e vai embora morar com esse marido. E casa com esse marido e vai embora. Não é assim que funciona. Na nossa malinha, né, quando a gente leva roupa, pasta de dente, shampoo e tudo mais, nós também levamos com a gente as nossas crenças e os nossos valores. O nosso marido faz a mesma coisa. Ele leva com ele as crenças deles e os valores dele. E aqui é o pulo do gato. Por quê? Porque as nossas crenças, muitas vezes, é diferente das crenças dos nossos maridos, dos valores dos nossos maridos, da história dos nossos maridos. E é aqui que, ao passar do tempo, algo se choca. Então, vamos lá. O que acontece? Vou dar um exemplo claro aqui para vocês entenderem. São crenças e valores pequenos, mas que os pequenos também se chocam quando grandes. Pequenos e grandes. Eu e meu marido, tá? Eu sempre tive o costume de andar descalça. Agora, nesse exato momento, eu tô descalça. Eu amo andar descalço. Isso para o meu marido é um absurdo. Ele não anda descalço de jeito nenhum. E sabe onde que esses valores e essas crenças, elas começam a nos mostrar grandes diferenças? Na educação dos nossos filhos. Então, a Manu sempre foi criada descalça. Até hoje, para você ter ideia, às vezes ela esquece o tênis na escola, porque ela anda muito descalça. Em contrapartida, o meu marido sempre foi daquele assim, você pode comer a bolacha de morango e a bolacha de chocolate ao mesmo tempo. Na minha casa, eu aprendi que
Primeiro a gente come toda a bolacha de morango e quando acabar a bolacha de morango, aí que a gente vai comer a bolacha de chocolate. Percebam como são crenças, valores diferentes. E, gente, quando eu falo de crenças, né? Crenças é tudo aquilo que rege os nossos comportamentos. Crenças são verdades absolutas para nós. Mesmo que para o outro não seja, para mim é. Por exemplo, andar descalço para mim é vida. Para o meu marido não é. Para mim é um absurdo você abrir 2 bolachas ao mesmo tempo. Para ele não é. Então, as crenças, elas regem o nosso comportamento o tempo todo. Porém, existem as crenças que nos limitam completamente e tem as crenças que conseguem nos impulsionar. A grande questão aqui, hoje de manhã mesmo, né? Eu falei com vocês que dentro da nossa consciência, daquilo que eu tenho consciência, e essa consciência ela vai sendo criada através da dor, ela vai sendo criada na escola e ela também vai sendo criada pelos nossos familiares. Então, nós carregamos muitas dessas crenças das nossas famílias. E sobre absolutamente tudo. Sobre sexo, sobre dinheiro, sobre casamento, sobre divórcio, sobre tudo. Essas crenças, elas têm uma interferência direta todos os dias na nossa vida. No nosso trabalho, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, no olhar para a gente mesma, tá? E quando acontece uma traição, é claro que essas crenças, elas vêm à tona. Se a gente não tiver essa consciência aqui que a gente representa com essa lâmpadazinha, né? A luz da consciência. Se a gente não tem essa consciência, nós ficamos presas nas crenças que nos limitam. Presta atenção. Por isso que nós não conseguimos sair da dor sozinhas. Porque nós ficamos presas dentro das crenças que nos limitam. Quer ver? Eu trouxe algumas dessas crenças para a gente trabalhar aqui hoje. A primeira delas que eu trouxe é: muitas mulheres dizem assim, ó, Paula, eu não estou suportando a dor da traição, porque eu morro de medo desse homem ir embora, porque esse homem é tudo para mim. Olha uma crença. Alguém aí já teve essa crença? Meu marido é tudo para mim. Essa é uma crença que mostra uma criança. Uma criança que diz que não pode viver sem o outro. Por quê? Como que a gente quebra essa crença? Ô, mulher, você não nasceu sozinha? Você não nasceu grudada com esse homem? Então, sim, você dá conta. Você sobreviveu, você viveu, sei lá quantos anos sozinha até encontrar esse marido. Então, sim, você é capaz de viver e viver feliz sem esse marido. Percebe? Só que quando eu tenho essa frase, você é tudo para mim, meu marido é tudo para mim, é uma frase que me limita a dizer que, olha a frase que está intrínseca nessa frase, você é tudo para mim. Significa uma mensagem para o seu marido. Não importa o que você faça comigo, não importa o quanto você me faça sofrer, eu ainda fico com você. Olha que profundo, gente. É uma crença inserida dentro de nós. É claro que essa pessoa que diz isso, não diz isso porque quer. Muito provavelmente, se eu for puxar na história dessa mulher, ela teve um abandono de um pai, ela não teve um pai presente, e ela busca nesse marido agora o pai que ela não teve. Então, se esse marido for embora, ela não perde só o marido, ela perde o marido mais a projeção do pai que ela colocou naquele marido. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? O quanto essas crenças, aquilo que nós embutimos na nossa mente, tem poder sobre nós, sobre o nosso comportamento. Então, se você é essa mulher que hoje quer ficar nesse casamento a qualquer custo, o marido não muda, o marido não se arrepende, o marido isso, então, ó, presta atenção, porque tem uma crença embutida aí. E é por isso, mulher, que eu falo que todo o nosso processo de superar a dor da traição começa em nós. A cura começa em nós. Não começa pela mudança do marido. Porque se ele não quer, e eu continuo insistindo que ele mude, mas ele não quer, quem é que está sofrendo com isso? Sou eu. Então, eu preciso olhar para as crenças que eu estou carregando dentro de mim, dentro do meu casamento, que vieram antes dessa traição e que agora estão sobressaindo, né? Depois dessa traição, tá? Então, uma mulher que já falava isso, né, para o marido, você é tudo para mim antes dessa traição, dava demais. A mulher que continua falando isso para esse marido depois da traição diz: pode me trair quantas vezes você quiser, você continua sendo minha vida, não te largo por nada. Faz sentido isso para vocês? Então, ó,
Essas são algumas crenças, gente, que eu estou trazendo aqui para vocês, mas lá dentro da Mega Maratona eu vou trazer mais crenças que vocês acreditam ser verdades absolutas, tá? Então, quem ainda não se inscreveu, corre para se inscrever, porque essas aulas serão fechadas e só quem estiver inscrita no grupo do WhatsApp é que vai conseguir ter acesso a todas essas aulas de forma 100% online, 100% gratuita. Lá dentro do meu pilar 3 da jornada, eu mostro para vocês como vocês têm que fazer para voltar para o lugar da esposa. Como é que você cura a criança ferida, né? Essa criança infantil cheia de traumas e volta a ser a esposa desse marido, tá? Segunda crença que eu trouxe aqui para vocês, que ela é muito comum, principalmente na nossa geração, né? Que é felizes para sempre. Ou, complemento, eu nasci para ser mulher de um homem só. Alguém aí já falou isso? Já teve essa crença? Porque eu tive. Durante muitos anos eu tinha essa crença. Eu casei para casar uma vez só, eu nasci para ser mulher de um homem só. Só que essa é uma crença embutida em nós, onde antigamente, né, lá na época da nossa avó, da nossa bisavó, ficar no casamento a todo custo era uma questão de sobrevivência. Por quê? Porque uma mulher, ela não era bem vista na sociedade quando ela era desquitada. Lembra dessa frase? Quem é da minha época aí vai lembrar, né? Uma mulher desquitada não era bem vista na sociedade. Uma mulher solteira, cuidando dos seus filhos, não era bem vista pela sociedade. Então, mesmo que fosse um casamento arranjado, aquela mulher tinha que ter essa frase fixada na geladeira. Felizes para sempre, sou mulher de um homem só. Não importa o que aconteça, eu vou ficar com esse homem até que a morte nos separe, né? Porém, o que eu venho para olhar para você, para ajudar vocês a olharem para essa crença e quebrar essa crença dentro de vocês? Que é o seguinte, o felizes para sempre é enquanto durar. Felizes para sempre é todo dia, entende? E a gente precisa entender que é um grande erro que a gente comete, né, com anos de casamento, 20, 30 anos de casamento, é a nossa comparação. Nossa, o que é agora, olha o que é hoje. Quando eu conheci esse homem, era totalmente diferente. Nossa, antes dos filhos nascerem, era totalmente diferente. Então, assim, nós precisamos entender que nós temos ciclos e que esses ciclos mudam. Quando eu conheci o meu marido lá com 16 anos, nós estávamos vivendo num ciclo. Eu com 16, ele com 21. Era um ciclo. Quando a gente noivou, quando a gente se casou, já era outro ciclo. Depois que nós tivemos a nossa filha, é outro ciclo. Depois, agora que a nossa filha está crescendo, é outro ciclo. Então, nós precisamos entender que o felizes para sempre é em cada ciclo. Nós fomos felizes naquele momento, felizes nesse momento, felizes nesse momento, desse jeito. Não dá para a gente ficar comparando 30 anos de casamento de como era quando era namorado. Mas sim, a grande atenção que a jornada traz para você é que você pode viver um casamento muito melhor do que aquele da época de namoro, tá? Então, assim, ó, essa crença, gente, é uma crença muito, muito perigosa e que eu sei que muitas mulheres aqui têm. É verdade ou é mentira? É ou não é? É ou não é? Então, ó, para sempre não significa felicidade. Pode ser que foi para sempre enquanto durou. Para sempre enquanto durou, tá? Então, tomem muito cuidado com essa crença, porque nós ficamos nesse lugar por causa de uma crença. E a gente fica suportando tudo, né? Se anulando, porque a gente tem essa crença embutida dentro de nós, ok? E, mais uma vez, essa crença, a gente não dormiu e acordou com ela. Muito provavelmente a gente ouvia das mulheres da nossa família, filha, casamento é para a vida inteira. Não importa o que aconteça, aguenta firme. Casamento é assim mesmo, não vai mudar. Ruim com ele, pior sem ele. Então, ó, faz vista grossa, faz conta que não está acontecendo nada. Gente, quantas vezes eu já ouvi isso? Tá? Melhor com ele, depois você vai ficar sozinha, vai morrer velha, abandonada, sozinha, carente. Então, ó, como é importante a gente olhar para as crenças que nós carregamos dentro de nós, tá? Aqui dentro do pilar 2 e 3, você aprende comigo a desconstruir essas crenças, tá? Como que a gente quebra essas crenças que praticamente nos limitam e como que a gente substitui isso por uma crença que nos fortalece. Como que a gente cuida de tudo isso dentro de nós, tá? Já que isso são vozes que nos acompanham uma vida inteira. Por isso, gente, que a gente não dá conta de fazer sozinho, tá?
porque são vozes que já estão impregnadas. E eu não tenho essa consciência. Eu simplesmente vou lá e faço, ok? Através dos meus comportamentos, né? Porque as crenças, elas regem o nosso comportamento. Uma outra crença que eu trago aqui para vocês, lembrando que aqui dentro da jornada, gente, fica muito claro para as mulheres, né, que se tornam as minhas mentoradas, que existem dois tipos de amor. O amor que cura e o amor que adoece. E por causa dessas crenças, o que nós fazemos, a forma como nós nos comportamos no nosso casamento, nós chamamos de amor. Mas nós não sabemos distinguir qual é o amor que cura e qual é o amor que adoece. E aqui dentro da jornada você vai ter isso muito claramente. Você vai falar, minha Nossa Senhora do Jesus Cristinho, eu fazia isso por amor, e eu não sabia que isso adoecia o meu casamento, me adoecia o meu marido e adoecia os meus filhos, tá? Lá dentro da Mega Maratona eu tô trazendo 7 desses erros para você, tá? Outra crença aqui que a gente carrega. Quem trai uma vez, trai sempre. Tá, vou falar isso depois eu falo outra. Quem trai uma vez, trai sempre. Isso é real. Sem conhecimento, isso é real. Se eu não entendo qual é a causa raiz da traição, isso vai continuar se repetindo. Mas vamos quebrar essa crença agora? Quando eu olho para a causa raiz, quando eu vejo tudo aquilo que antecedeu essa traição, quando eu faço as mudanças que são necessárias, quando esse marido se arrepende, quando ele faz as mudanças dele, quando a gente cria essa nova relação, essa nova confiança, essa crença deixa de ser verdade. Ok? Tudo bem aqui para vocês? E esse é todo o passo a passo que a jornada vem te mostrar. Passo 1, pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4. Como se tornar essa nova mulher, como se tornar esse novo homem, como ter novos posicionamentos dentro da sua relação, como entender a mente do seu marido para saber se ele realmente se arrependeu, se ele te ama, se ele está fazendo por onde, se ele também está querendo essa mudança. Tudo isso é o que eu ensino para vocês aqui dentro da jornada, tá? Não sei se é isso que vocês estão buscando. Por isso que é importante eu trazendo o que é o meu trabalho. É isso que eu trago. É você saber identificar se o seu marido está arrependido, se o seu marido está mentindo para você, se o seu marido realmente te ama, né? E está arrependido depois dessa traição. Se ele está com você de corpo inteiro ou não. Como é que a gente percebe isso sem o seu marido precisar dar uma só palavra, tá? Se você não olha a causa raiz, esquece. Vai continuar acontecendo mesmo, tá? Seja nesse casamento ou em outro, decida você ficar, decida você sair, não importa, ok? Ai, tirei aqui. Outra crença, essa é ótima, adoro ela. Quem ama não trai. Ai, 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 ai. Quem aí já falou isso? Quem ama não trai, Paula. Então, se ele me traiu é porque ele não me ama. Quem falou isso aí já? Quem já pensou isso? Quem já disse isso pro marido? Se você me traiu é porque você não me ama, cachorrão. Isso não é real. Isso pode ser real em alguns casos, mas não na maioria. Vou dizer por quê em uma frase. Olha só. Gente, o que sustenta o amor é o conhecimento. Se o seu marido não tem conhecimento, se o seu marido não tem ferramentas, se o seu marido não tem inteligência emocional suficientemente para evitar uma traição, ele sim pode te amar. Porém, por falta de conhecimento, ele ainda assim erra. E nós também fazemos isso com outras coisas na nossa vida. Por falta de conhecimento, eu erro. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês não vão acreditar. Deixa eu ligar meu ar aqui. Vou falar um erro simples meu aqui. Por falta de conhecimento, eu não sabia que aqueles meus brinquinhos redondinhos, sabe, de plástico, empobreciam o meu look. Eu não sabia disso. Mas eu tive que aprender. Então, é assim, ó. Por falta de conhecimento, a gente acha que aquilo é bonito. A gente acha que aquilo é lindo. Até a hora que você começa a se aprofundar, você fala, meu Deus, fiz isso direto e reto. No meu casamento, inclusive. Deixa eu ver se é agora que eu vou falar sobre isso. Daqui a pouco. Vou dar um exemplo para vocês de que a gente erra mesmo sem saber que está errando. Quando, por exemplo, eu estou no meu casamento e eu estou me doando demais. Só que eu me dou tanto que eu não dou conta do outro me responder e eu sufoco esse marido. Eu também erro sem saber quando eu venho com uma postura muito de homem da casa. Eu sou aquela mulher que sou o homem da casa. É aquela que coloca o pau na mesa, perdão da palavra. Essa mulher
quebra, anula completamente o masculino desse marido. Esse marido se torna uma criança ou se torna um marido numa energia feminina muito grande, da qual ela perde a própria atração. Então, ela acaba colocando tudo na frente e o marido sempre vem em último lugar. Por quê? Porque ele deixa de ser interessante. Tá fazendo sentido para vocês aqui? Eu tomei muito chá de cogumelo hoje. Lembrando, gente, que isso daqui são situações, comportamentos que a gente faz, que a gente repete o tempo todo, né? Só que por falta desse conhecimento, a gente continua fazendo. É ou não é? E detalhe, tá, gente? Essas crenças que a gente carrega não são crenças que a gente escolhe ter. São crenças que a gente vai carregando durante uma vida inteira. E assim também é para o sexo, assim também é para o dinheiro. Então, sexo é sujo, sexo engravida, sexo não pode, sexo só com um homem só, né? Porque senão você vai ficar mal falada. Sexo vai te engravidar, então não faça, né? Muitas vezes, quando a nossa mãe vem trazendo essas informações, ai, não aguento mais seu pai, ai, como sexo é ruim, ai. Então você vem com isso embutido, né, dentro de você. E adivinha o que você faz no seu casamento? A mesma coisa, ok? Então, assim, eu também errava nessa relação, meu marido também errou, mas eu também não posso continuar errando porque ele errou. Porque senão, gente, a gente empobrece as nossas relações. E a gente fica presa no adoecimento. Então, a gente precisa olhar para essas crenças, a gente precisa quebrar essas crenças. E a grande oportunidade dessa aula para você é que você possa se desvendar. Toda a minha jornada, toda a minha mega maratona é para te mostrar que você precisa tirar a venda dos seus olhos. Por quê? Porque senão você vai adoecer a sua família, você vai adoecer os seus filhos, você vai adoecer o seu trabalho, você vai empobrecer, você vai perder o seu libido, você vai perder a sua paixão, a cor de ver a vida. Tudo para você vai parecer sem sentido. Tudo para você vai te lembrar traição. Tudo para você vai ficar fazendo você lembrar e relembrar dessa traição o tempo todo. Então, o meu lugar aqui é tirar essas vendas para te mostrar que existe um caminho. Quando a gente tem um passo a passo, quando a gente tem um caminho, porque assim, você que está me ouvindo agora, parece ser muito difícil. Nossa, Paulo, isso aí que você está falando, praticamente impossível, não sei nem por onde eu começo. Quando a gente é guiada, quando a gente tem alguém nos pegando pela mão e conduzindo a gente por esse processo, aquilo que era impossível começa a ser possível. Um passinho de cada vez, tá? O que é que você precisa fazer? Entender que existe um caminho, ok? De solução. Segundo, estar comigo dentro da Mega Maratona para você se aprofundar comigo nesses assuntos, porque todos esses assuntos que eu estou trazendo para você aqui é para te despertar, para que você chegue na minha Mega Maratona muito mais desperta para tudo que eu tenho para te trazer lá dentro, com mais exercícios práticos, com mais atividade e comunidade tirador, tá bom? Então, ó, se não é isso que você quer, se não é esse adoecimento, né? Todo esse movimento que eu trouxe para você, não gosto nem de ficar repetindo, porque isso baixa a minha energia, né? Eu gosto de focar naquilo que a gente quer viver, numa vida melhor do que aquela que a gente vive hoje, né? Ter as lembranças e falar assim, nem me dói mais, nem me atinge mais. Eu lembro, mas isso não me dói, porque agora eu estou vivendo muito melhor do que eu vivia antes. Porque antes eu não sabia, mas agora eu sei, tá? Antes de chamar a Thaís, eu quero finalizar com vocês com 3 passos. A primeira coisa que você não pode fazer, a pior coisa que se você fizer vai dar ruim, é dizer assim, ó, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, né? A síndrome de Gabriela, não é assim? Esquece, gente. Se você ficar nesse lugar, eu sou assim. Se ele quiser, ele que mude. Nesse lugar, não tem solução. Dentro da minha jornada, no Pilar 1, você não vai se transformar numa pessoa que você não é. Não. Mas você vai se deparar com muitas coisas que você fala assim, peraí, se eu quero me tornar essa mulher apaixonante, eu estou fazendo tudo errado. Se eu quero meu casamento de volta, eu estou fazendo tudo errado. Então, é assim, é aquilo que eu vou ganhar. A mudança que eu preciso fazer para aquilo que eu quero ganhar. Vou dar um exemplo para vocês. Daqui a pouco eu tenho academia. Cris, eu não sei se está aí me ouvindo, mas eu vou precisar falar isso. A Cris é minha personal. Olha só, eu não gosto de malhar, mas eu quero os resultados que a malhação me traz. Então, eu preciso fazer mudanças no meu hábito. Antes, eu me boicotava. Eu dizia assim, eu vou para academia. Pagava 1 ano de academia. Eu não ia.
Eu tenho academia no clube, mas lá não pode entrar personal. Eu não vou na academia do clube. Eu me saboto o tempo todo. Quando agora eu sei que eu quero aquele resultado, eu preciso criar uma estratégia, né? Eu preciso de alguém me guiando para que eu não caia nos mesmos buracos. Então, da mesma forma que eu faço isso com a academia, é o que vocês precisam fazer com a dor da traição. Se vocês não tiverem alguém guiando vocês, se vocês não criarem estratégias para sair da dor e buscar o recurso de vocês, vocês não vão fazer. Vocês não vão mudar. Então, assim, já saibam disso agora. Se você quer superar a dor da traição, lembre-se que você vai precisar ter mudanças, tá? Você vai precisar mudar os seus comportamentos, sua forma de pensar. Sim, vai precisar mudar. Retomar aqui. Tudo bem? Fechou? Beleza. Paula, não dá para ignorar, tá, gente? Outra coisa, se você tá aqui só para colocar conhecimento na cabeça cabeçuda, mas você não vai fazer nada com isso, pode sair da minha aula. Porque sua consciência vai doer em algum momento quando todos esses efeitos colaterais aqui que eu falei para você começarem a aparecer, tá? Então, Paulo, o que eu faço? Primeiro, eu preciso identificar as minhas crenças. Tem crenças, Paula, que eu já consigo observar. Quando minha mãe dizia assim, sexo é ruim, né? Então, eu já levo isso comigo. Todo homem que trai não presta, né? Homem nenhum no mundo presta. Quem trai uma vez vai trair sempre. Essas são crenças que eu já consigo observar que vai dar ruim se eu continuar nessa crença. Mas, pasme, existem muito mais crenças do que aquela que eu consigo ver a olho nu, que nós chamamos aqui dentro da jornada de crenças transparentes. O que isso quer dizer? É igual aquele vidro do box. Eu consigo enxergar exatamente o que tem do lado de lá, mas eu não consigo passar. Se o box estiver fechado, eu não consigo passar. Eu vou, bato e volto. Eu consigo ver tudo, mas eu não consigo ver esse vidro transparente que me impede de chegar do lado de lá. Então, toda a minha proposta da jornada para você ter essa virada de chave, é que você quebre as suas crenças transparentes. Aquelas que você talvez nem saiba que existem, mas que estão te impedindo de viver a vida que você quer viver. Tá fazendo sentido para vocês? Sim? Então, ó, sempre, se vocês já identificaram algumas crenças aí, identificaram? Qual é a sua maior crença que você carrega com você hoje? Você precisa pegar essa crença, e quebrá-la, né? Isso você vai conseguir fazer com as crenças que se aparecem. A proposta da jornada é você olhar para aquelas crenças que você ainda não tem consciência, mas elas estão agindo em você de forma inconsciente. Essas crenças inconscientes são trazidas de forma transgeracional, de geração em geração. Às vezes eu carrego comigo uma crença que a minha avó tinha, que a minha bisavó tinha, que a minha tataravó tinha. E aqui dentro da jornada nós olhamos para essas crenças muito profundas, enraizadas em nós, porém totalmente inconsciente, que nos bloqueia, nos impede de viver uma vida que realmente a gente quer viver. Quer ver uma crença transparente bem interessante? É o ciúme. Quem tem excesso de ciúme está empurrando o outro para fora, por uma limitação em si mesma de não conseguir estar disponível para esse amor. Olha que louco! Eu tenho muito ciúme daquela pessoa, como se eu quisesse que ela ficasse comigo o tempo todo. Mas existe uma crença inconsciente que quanto mais ciúmes eu tiver, mais ela vai se afastar. E mais eu vou poder me justificar por que eu não posso ser feliz num casamento. Olha que louco! E por detrás dessa tem muitas outras. Então, seu primeiro passo para descobrir todas as suas crenças, né? A maioria delas que te impedem de superar a dor da traição hoje, é importante que você esteja comigo lá na Mega Maratona Superador da Traição, tá? Então, é sempre importante que a gente quebre essas crenças, né? Se uma pessoa, eu acho impossível superar a dor da traição em 4 semanas. Essa é uma crença sua. Mas se uma pessoa conseguiu, isso deixa de ser uma verdade absoluta. Ela foi quebrada. E aqui, na aula de hoje, a partir da aula de hoje, eu vou trazer para vocês dezenas de mulheres contando como foi que elas conseguiram superar a dor da traição em 4 semanas ou até mesmo em menos tempo do que isso, tá? Tudo bem, lindona? Bem, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo sim, tá linda.
Seja muito bem-vinda, viu, Thaís? A Thaís é da turma 15, né? A Thaís foi a minha mentorada, a mulher mentorada por mim pela jornada, na última turma que nós tivemos, né? Na turma 15. E eu queria, seja muito bem-vinda, Thaís. Primeiro, eu queria que você dissesse para essas mulheres se a crença de que é impossível superar a dor da traição pode ser quebrada. Com certeza, absolutamente pode ser quebrada. Que bom. Thaís, de onde você fala? Salvador, né? Você é de Salvador? Mas eu estou morando em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Uhum. Já moro aqui há 23 anos. Quanto tempo você estava casada? Eu, casada oficialmente, né, há 1 ano e meio com o meu esposo. E já estávamos numa união estável antes disso, 1 ano e meio também. Tá. Então, um total de 3 anos. Ok. E aí me conta, Thaís, como foi? Vamos sempre falar sobre o divisor de águas, né? Como era a vida da Thaís antes da jornada, quando você descobriu a traição? Então, eu estava numa situação que eu não havia percebido que eu estava em dor já há um bom tempo. Por conta de uma traição anterior ao nosso casamento, a traição dele antes do nosso casamento oficial. E isso foi desgastando, desde que nós começamos a viver juntos, né, debaixo do mesmo teto. Aquilo ali foi devagarzinho me consumindo, até que aconteceu uma traição virtual. E eu peguei, né, mensagens e tal, e conversei com ele, mas eu já estava de uma forma, eu vim assim, crescentemente me tornando agressiva, coisa que eu nunca fui na minha vida. Nunca fui na minha vida. Eu estava me estranhando. Eu não me reconhecia mais. Uhum. E aí cheguei ao fato de mandar ele embora, pedir o divórcio. E para mim, eu não ia ver ele nunca mais, nem pintado de outro. Para ele que se ele vivesse ou morresse, para mim não ia fazer diferença. Eu falei isso para ele. Uau! Foi. Uau! Foi bem assim, né? Falei que eu ia apagar da minha memória todas as lembranças que eu tive com ele. Não queria nem lembrar que ele existia. Foi bem assim, né? Tá. Foi forte. Hoje foi forte. E entrei num processo de dor. Eu não posso nem dizer assim que foi exatamente pela traição em si, mas o processo de dor do abandono. Porque depois eu percebi que a dor que eu estava passando era a dor do abandono. Tá. Depois eu fui entender muita coisa mesmo assim, profunda, né? E eu percebi que a dor que eu estava naquele momento era a dor do abandono, né? Tá. Não que tivesse me abandonado, mas assim, eu sentia a dor do abandono, a minha dor, eu me abandonando, eu abandonando o nosso relacionamento e ele abandonando o relacionamento também, mesmo sem ter saído de casa. Certo. Então, assim, foi algo muito forte. Doía tanto que o meu pé apertava, eu fiquei num estado de ansiedade que eu nunca me vi na vida. Então, foram dias tensos. A princípio, parecia que aquela dor nunca ia passar. E que aquilo ali ia demorar muito para, pelo menos, amenizar. Tá. E foi muito importante. Todos os exercícios até de ansiedade e tal, todos os detalhes foram extremamente importantes. E a dor realmente passou. Como foi que eu apareci para você? Eu já tinha visto alguns links de Instagram e tal. Até tentei fazer uma maratona uma vez, não consegui. Foi logo no começo, quando nós nos casamos, não consegui acompanhar. E naquela ocasião estava tudo, entre aspas, aparentemente tranquilo. Já tinha passado pelo primeiro episódio, já tinha se passado muito tempo, aparentemente estava tudo normal, mas lá no fundo eu sabia que não estava. Só que na ocasião eu não tive condições de tempo, de ter tudo. Eu acredito que não era o momento. Eu acredito que tudo tem o seu tempo e o seu momento. E quando foi agora, eu tive essa oportunidade, eu consegui mergulhar mesmo na maratona de cabeça. E eu não conseguia muitas vezes assistir ao vivo
Só 3 quintas-feiras eu consegui acompanhar o livro. A primeira, por conta do meu trabalho. E mesmo assistindo gravada, funcionou para você? Não, funcionou. Sabe por quê? Porque eu falo que muitas mulheres falam assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para assistir ao vivo. Então, assista gravado. Eu vou lhe comentar alguns materiais que eu tinha que assistir Uhum. depois de gravado. Eu assisti até no modo acelerado. Não muito acelerado. Uhum. Eu consegui ter tempo. Mas você conseguiu? Você conseguiu? Eu assisti uma vez. Eu anotava. Eu assistia de novo. Eu anotava. Então, nos momentos em que eu estava me deslocando de um canto para o outro, eu via. Aí, quando eu estava no local que eu podia sentar, eu vi com calma. Aí eu ouvia no modo normal, anotando e estudando. Então, eu fiquei estudando aquilo o tempo todo para poder realmente absorver. E cada vez que eu assistia, eu aprendi uma coisa nova. Sim, é isso mesmo. Por isso que as mulheres continuam vindo nas lives, né? Para assistir, reassistir. Ô, Thaís, deixa eu te fazer uma pergunta. Em que semana você teve seu estalar assim? Você falou, opa, cadê a dor? Não estou sentindo? Pera aí, cadê você? Qual foi a semana? Olha, a dor mesmo, assim, foi logo da primeira para a segunda semana. Tá. E principalmente quando foi ter todo aquele movimento de ver coisas que não tinham aparentemente a ver com a traição, mas tem a ver, não quero falar muito. Não pode falar, a gente não pode dar spoiler, porque cada uma tem que passar pelo seu próprio processo, né? Porque o que você falar foi para a Thaís, né? Outra pessoa pode ter um outro olhar, enfim. Sim, mas foi da primeira para a segunda semana. Da primeira para a segunda, então, um movimento mais introspectivo. Tá. Então, para quem diz que... Então, para quem diz que em 4 semanas é impossível, em quantas você conseguiu? Só que tem um detalhe. No meu caso, funcionou assim. Cada semana, um tipo de situação foi se resolvendo. É isso aí. Então, mas aquela dor maior, aquela dor que consumia, que eu nunca tinha vivido na minha vida, aquela ali sumiu da primeira para a segunda semana. Que bom. Mas todo o processo, e ainda continuo no processo, estou no processo, ainda tem momentos de altos e baixos. Sim. Sempre está me revisitando, sempre tem que estar me reexaminando todo dia. Sim. Todo dia. Isso é para a vida inteira. Para a vida inteira. Para a vida inteira. Ele tem observado mudanças, ele tem falado. Uhum. E ele fala que algumas coisas mudaram, outras ele percebe que não tem, mas a mudança é paulatina, ela não é. É isso aí. Ela vai acontecendo diariamente. A diferença é que agora você tem sabedoria para poder ler as mudanças, né? E quando eu sempre falo para as alunas, né? A diferença é que quando a gente tem acesso a esse conhecimento da jornada, isso não impede que a gente caia, mas que a gente se reerga muito mais rápido, né? Ô, Thaís, como... Exatamente. Quem é a Thaís depois da jornada? É uma mulher renovada. O que você vive hoje? Você continua presa nas suas lembranças, nos seus pensamentos? Como que fica isso hoje? Não. Hoje eu tenho uma nova mentalidade. Uma mentalidade bem diferente. Apesar de que eu sou uma pessoa que toda vida procuro sempre ter pensamentos renovados em relação a tudo. Né? Porque a gente, quando é criança, às vezes gosta de tudo, quando fica adulto, não gosta mais, imagina, né? Então, mas ainda assim, eu tive muita coisa que aprender. Eu também tenho até hoje. Eu tenho até hoje. Até hoje. Ô, Thaís, você me falou que quando você entrou para a jornada, você tinha entrado com um pedido de divórcio. Sim. E, inclusive, tinha mandado ele embora dizendo que não queria ter conversa nem dele. Isso. E hoje? Como está isso? Hoje, ele não entrou com pedido de divórcio, né? E ficou segurando aquilo ali um tempão. Eu falava com ele, brigando, com ele, todo dia cobrando, cadê você não vai? Até coloquei um advogado para entrar em contato com ele, eu não queria nem falar com ele, ele ficou muito magoado com isso. E ele não entrou com pedido de divórcio, e nós passamos a conversar.
amigável comigo, tranquilamente. E aí, quando foi já perto do final da jornada, acho que na penúltima semana, na última semana, ele falou que queria conversar comigo. Né? Até conversei numa das lives, ele falou assim, olha, quer conversar comigo? Eu estou assim, preparando para essa conversa para você. Tá. Que eu vou reagir também. Eu estava preocupada com as minhas reações. Tá. Mas foi tudo tranquilo. O nervoso estava ele, né? Muito nervoso, muito tenso. E eu percebendo, eu falei, olha, eu sei que você está nervoso, você está com receio, eu entendo esse seu receio. Agora chegou um momento de você tá se mostrando, está vulnerável. E eu estou aqui, eu não vou te julgar, eu estou aqui para te compreender. E ele, assim, que foi a orientação que você recebeu aqui dentro da jornada, né? Exato. Procurei deixar o ambiente mais humanizado possível. E aí? E ele foi bem, ele ficou bem à vontade para falar. E aí nós começamos e decidimos nos dar uma chance. Muito bom. E aí ele voltou para casa, está em casa, mas ciente e consciente que nós estamos nos dando uma chance, porém as nossas mudanças precisam acontecer, inclusive as dele também. E que se ele não for adepto a essas novas mudanças, que obviamente eu não irei cobrar, mas a gente tem que conversar muito sobre elas. Sim. E a gente entende que não vai ser possível continuar e estamos com o viver a cada dia. É isso aí. Vamos viver hoje. Se hoje formos a melhor opção para ambos, vamos Perfeito. continuar vivendo. Assim seja amanhã e depois enquanto. É isso aí. Né? Muito bom, Thaís. Observarmos que está sendo possível. E Thaís, me fala, o que você está conseguindo viver hoje? É melhor do que aquilo que você vivia antes da jornada? Com certeza. O que mudou? Com certeza. Olha, eu particularmente sempre fui uma mulher que gostei muito de atividade física, sempre gostei muito eu sempre fui uma vaidade comedida, mas aquela vaidade clássica. Eu nunca fui muito gastada. Só que tinha uma coisa que eu estava deixando a desejar. Não era no meu visual, não era na minha saúde, não era na minha parte física, mas era no meu trabalho. Eu estava deixando muito a desejar no meu trabalho. Não que eu não estivesse fazendo o trabalho como deveria. Entendi. Mas eu estava, assim, um pouco apagada aqui dentro. Tá. Eu estava me deixando apagar. Eu, não a pessoa, mas eu mesmo. Estava me anulando. Tá. Não era em relação a outras coisas, era em relação ao trabalho. Tá. Por estar me dedicando até ao trabalho dele, inclusive. Então, aquela coisa de fazendo tudo por ele e tal. E aí, o meu trabalho, depois eu percebi o porquê. Tá. Depois eu fui entendendo o porquê. E aí, o que acontece? Eu comecei opa, peraí, eu nunca fui assim no meu trabalho, então vai ser agora que isso vai acontecer. Tá. E assim, da noite para o dia, começaram a surgir novos projetos com os quais eu me envolvi. E quando eu me envolvi com esses novos projetos, e aquilo está me dando até um ânimo novo aqui no meu trabalho. Então, surtiu efeito até onde eu não estava. Que coisa boa. Onde eu nem tinha percebido que estava. Sim. Só para você ter uma ideia, eu já estava querendo me aposentar, até sem ter idade, eu já tinha tempo de serviço, mas não tinha idade suficiente. E querendo me aposentar proporcionalmente, e tal, porque já estava assim, muito desgastada daqui, né? Tá. E não foi preciso ninguém fazer nada. É uma coisa que surgiu dentro de mim mesma, e depois da jornada, e deu uma outra visão, uma outra, sabe? Traz vida, né, Thaís? Traz vida. Outra vida aqui no meu trabalho. Então, que bom. Então, você pode dizer que a jornada, ela não é só para o nosso casamento? Não é só para a traição? Não. Em relação a tudo. Tudo que está disfuncional na nossa vida. Porque às vezes a gente não percebe que está disfuncional. Mas quando a gente começa a ter um olhar um pouquinho mais apurado para todas as áreas da nossa vida, a gente começa a perceber que a traição ela foi só uma alerta. Tem coisa acontecendo que você não está vendo. Exatamente. E faz com que a gente tenha esse novo olhar e perceba aonde está. Onde que está precisando de um reforço. Exatamente. Às vezes não estão em áreas diretamente ligadas ao nosso casamento. Sim. Como no meu caso, eu percebi que não eram áreas diretamente ligadas ao Sim. meu casamento. Isso é o que eu ia te perguntar agora. Você não precisa me responder qual é o seu porquê, tá? Porque cada um tem o seu. Mas
Quando você veio para essa jornada, eu sempre falo, a jornada ela te mostra por que essa traição entrou na sua vida. Você conseguiu ter essa resposta? Conseguiu ter esse porquê? Consegui. Embora que eu ainda estou, eu acredito que sim, mas ainda estou analisando se tiveram outros porquês. Uhum. Porque a jornada ela abre, né? Ela abre um olhar que a gente começa a olhar dentro de nós, dentro do outro. E aquilo é o que a gente vai tampando dia a dia. Até hoje, eu dentro do meu casamento, com o conhecimento que eu tenho, eu vou vendo, opa, olha, sabe que eu nunca tinha reparado nesse buraquinho aqui, mas eu já vou lá e tampo. Eu nunca tinha reparado, né? Por quê? O conhecimento, Thaís, ele é igual cebola. É igual aquelas capinhas da cebola. Você tira a primeira, que é aquela mais dolorida, depois você vem tirando a outra, que é um pouquinho menor, a outra, que é um pouquinho menor. Então, assim, esse é só o start, né? Daquela dor latente que estava ali, muito persistente. Mas ela deixa em nós aquela luzinha da consciência. E o que mais que eu ainda não vi? Aí você tira a próxima. E o que mais que eu ainda não vi? E aí você vai. E aí você fica assim, ávida, porque é perceber o que mais, para poder, claro, você não vai explodir, não vai fazer com tudo. Sim. É bem assim, sutil, mas a gente vai começando a perceber e vai aos pouquinhos, tirando tudo que está atrapalhando. É isso aí. Mas o seu olhar, a sua energia fala mais do que as suas próprias palavras, né? Olha só, uma pessoa que estava prestes de um divórcio, agora, nessa nova retomada, nessa nova relação, né? Ontem mesmo eu falei sobre isso. Fuja, não queira a restauração do seu casamento. Queira um relacionamento novo. Porque restaurar é voltar àquilo que é original. E aquilo que é original não estava bem. Né? Então, o seu olhar, a sua energia mostra muito sobre isso. E por último, Thaís, eu ia te perguntar, sabendo o que você sabe hoje, ter tomado a decisão de um divórcio precoce, né? Se ele realmente tivesse entrado com pedido, depois de você ter tido todo esse conhecimento, como seria para você? Eu não teria pedido divórcio. Não teria pedido. Ele é extremamente desgastante, né? Não, e também porque não seria necessário. Não teria sido necessário. E que bom que deu tempo. Por isso eu sempre falo para as mulheres. Que bom que deu tempo. Porque para algumas mulheres pode ser que não dê mais tempo. Quanto mais elas demoram a ter acesso a esse conhecimento, mais erros a gente vai cometendo. E causam feridas profundas. Eu percebi que isso causou uma ferida muito grande ali. Muito grande. Eu não imaginei que tinha causado uma ferida tão grande. Sim. E que bom. Você pode ter acesso a isso para conseguir reparar. Porque é o que eu falei, né, Thaís? Sim. Eles erraram. Erraram feio. Sim. Mas que a gente também pisa na bola sem saber, a gente pisa e pisa grandão. Pisa. Pisa e pisa grandão. Querida, gratidão por estar aqui, compartilhar da sua história, né, do seu processo de transformação, porque eu sei que um dia você também teve do lado de lá. Teve suas dúvidas, né? Teve seus desafios. Será que isso vai funcionar? Você chegou a duvidar de que isso era possível? Não, eu não cheguei a duvidar. Tá. Não que fosse possível, mas eu ficava assim, como eu vou conseguir fazer? Como que eu vou, que posição eu tenho que ficar, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho... Então, no começo eu ficava muito assim, nervosa. Como que eu vou conseguir alcançar isso? Uhum. Mas acreditando que era possível, até porque eu estava ouvindo o testemunho de várias outras, os relatos de várias outras que tinham conseguido. Sim. Eu acompanho também todas as publicações da página do Facebook. Inclusive, tem uma publicação maravilhosa de mudança, assim, que eu acho muito importante, porque todas as experiências são importantes. São, sem dúvida. Mas nós aprendemos umas com as outras. Sem dúvida, sem dúvida. Mulheres crescem com mulheres, né? Mas em algum momento você pensou que esses depoimentos fossem falsos? Não. Porque hoje você está aqui, né? Porque eu já ouvi muitas mulheres falando isso. Paulo, eu ouvi aquele monte de mulher falando, mas eu não sabia como que a gente consegue superar a dor. Por isso que tem método, né? Eu vou falar, porque talvez as pessoas estejam com tanto charlatanismo, tantas coisas miraculosas, que não
verdade. funcionam. Mas quando você tem noção de que o conhecimento ele é libertador, quando você já tem essa consciência, você percebe que esses depoimentos eles não são falsos, eles são verídicos. Uhum. Então, assim, talvez para alguém que seja cético, vou pegar para ver. Mas quando você já tem uma consciência de que o conhecimento realmente, ele, além de esclarecedor, ele é libertador. Então, você já tem essa consciência, você percebe que ali não são testemunhos falsos. E olha, Paula, eu sou um tipo de pessoa assim. Eu só falo daquilo que eu realmente acredito. Eu também. Sabe? Eu só uso o produto que eu vejo que funciona. Eu também. Quando eu vejo que funciona, eu faço propaganda dele. Eu também. Outras pessoas também se beneficiam. Por isso que eu não aceito fazer propaganda de ser patrocinada. Eu pago com o meu dinheiro. Tudo que eu mostro, tudo que eu falo, eu pago por aquilo. Porque o dia que eu falar que aquilo não é bom, eu vou falar que aquilo não é bom. Perfeito. Não é mais, exatamente. É isso mesmo. Então, agora, coisa que a gente vê que realmente funciona, que tem uma seriedade, que tem uma autenticidade, que realmente tem algo a representar e nos oferecer, aí, ó. A gente quer compartilhar. E a gente quer que as mulheres vivam o que a gente está vivendo hoje. É ou não é? Exato. Porque é bom. Eu sou assim, quando eu faço uma receita nova, que eu experimento, vejo que é boa, eu digo, olha, eu não sei se você vai gostar, mas eu achei muito boa. Se você quiser experimentar, eu quero que pessoas experimentem, porque às vezes pode ser uma experiência boa para ela. Isso em várias situações e várias áreas, a mesma coisa. Então, essa receita foi maravilhosa. Que bom. Essa receita não foi de uma comida, né? Sim. Foi um alimento para a alma, para a nossa vida. Então, foi muito boa, foi enriquecedora. Que bom. Tem muito ainda o que explorar. Eu estou revisitando as aulas anteriores e estou descobrindo coisas novas. Sim. Tem turma da turma 2, a Jana está comigo desde a turma 2, né? Césia, a Regiane, que está aí também, turma 3. Quem vem para a jornada diz, é para sempre, né? É para sempre. Querida, um beijo no seu coração, gratidão por estar aqui compartilhando da tua história, viu? Estou muito feliz com seus resultados. Olha, nada acontece por acaso. Nada acontece. Já chegou a ter vezes que eu estava com a mesma roupa. Hoje é o anel. Olha lá, adorei. Um beijo, querida. Gratidão, viu? Fique com Deus. Um beijo, querida. Amém. Não desistam, é isso aí. Tem solução, né? Tem solução. Um beijo, querida. É só você sair no xizinho, tá bom, Thaís? Beijo, querida. Deixa eu voltar aqui agora. Pronto! Coisa boa, né, gente? Falar com mulheres nessa energia. De lembrar que passamos pela dor, sim. Continuamos na dor? Jamais. Esse é o nosso lema aqui. Todas, de alguma forma, vivemos essa dor da traição. Porém, continuar no sofrimento agora é uma opção. E a nossa opção foi superar a dor da traição em 4 semanas. Gostaram? Tem muitos depoimentos para vocês, olhando as histórias, o quanto isso também foi difícil, o quanto ela também passava por ansiedade, o quanto ela não acreditava, o quanto começou numa traição virtual que a gente não deu tanta atenção, o quanto agora eu consigo ver os sinais do meu marido de mudança, de arrependimento. E olha que coisa importante, né? Que a Thaís trouxe aqui para nós. Ela disse, se eu tivesse tido esse conhecimento antes, eu não teria entrado com o meu pedido de divórcio. Então, gente, prestem atenção. Todo o meu trabalho aqui é para que vocês tirem a venda dos olhos de que aquilo que você acha que é a única solução, muito provavelmente não é. Existem outros caminhos que você pode seguir e caminhos com menos dor, tá bom? Queridas, beijo no coração de vocês.